Sua sogra ficou doente? O cano estourou? O pneu furou? O que há em comum nessas situações é que todas elas podem surgir do nada e todas podem acontecer com qualquer pessoa. Não tem como se livrar das emergências, mas uma reserva financeira ajuda a evitar que elas causem muita dor de cabeça. Ter dinheiro para reserva de emergência é uma tranquilidade que ajuda a organizar sua vida financeira. Vou te mostrar como criar uma reserva e onde investir para ter essa grana sempre disponível. Vem comigo! E aí galera, eu sou o André e hoje vamos ver como fazer a sua reserva de emergência. Em 2022, onde investir para manter esse dinheiro a salvo e disponível para quando você precisar? Por que é tão difícil criar uma reserva de emergência? Bom, antes da gente entender onde deixar a sua reserva de emergência, é preciso criar uma, não é mesmo? E ter esse dinheiro guardado não é a realidade dos brasileiros, seja por falta de dinheiro ou por conhecimento. Uma pesquisa do Banco Central com a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, mostra que apenas 22% dos brasileiros dariam conta de bancar uma despesa inesperada. Existem algumas razões para esse despreparo. Primeiro, a renda. Os dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que o brasileiro ganhou, em média, R$ 2.449 por mês no trimestre encerrado em outubro de 2021. O mesmo valor desde 2012. Não é à toa que 69% dos brasileiros empatam ou gastam mais do que ganham, segundo o Banco Central. Outra razão para a falta de reserva é a carência de planejamento. 64,7% dos brasileiros não têm segurança sobre o seu futuro financeiro. Isso sem contar que ter uma reserva pode nem sequer ter passado pela cabeça de muita gente. Afinal, ninguém aprende isso na escola, não é? Além disso, há fatores comportamentais que entram nesta conta. Segundo a psicologia econômica, é natural pensar no agora e valorizar a satisfação imediata. É muito difícil pensar no futuro, porque os benefícios de longo prazo são muito difíceis da gente ver, não é mesmo? Há ainda outro comportamento que influencia a reserva de emergência, ou a falta dela. O otimismo excessivo, quando prevalece a ideia de que nada ruim pode acontecer com você. Todos esses comportamentos basicamente ignoram o fato de que algo de muito errado pode acontecer no meio do caminho e de que o amanhã sempre chega e pode cobrar uma conta bem alta. E você, sabe o que deve entrar na conta da reserva de emergência? Comenta aqui embaixo, galera, o que vocês acham que entra nesta conta? E já deixa o like para o YouTube indicar para mais pessoas o nosso vídeo. A reserva de emergência é um valor que pode acessar a qualquer momento para bancar os custos de qualquer coisa inesperada que pode acontecer. Tipo o carro quebrar no meio da estrada. A reserva é principalmente para o caso de você perder o emprego e para outros tipos de imprevistos. Antes de saber onde investir para a sua reserva, é preciso entender o tamanho que ela precisa ter. Você já deve ter lido ou visto alguns consultores financeiros dizer que a sua reserva de emergência deve representar de 6 a 12 meses do seu custo médio mensal. Ou seja, se você precisa de 2 mil para bancar as suas contas por um mês, a reserva deve ser de 12 mil a 24 mil. Mas esses prazos não valem para todo mundo. Cada um precisa analisar a realidade em que se encontra. 6 meses, por exemplo, é uma reserva boa para quem é funcionário registrado formalmente há mais de 2 anos ou 3. Neste caso, se essa pessoa for demitida, ela recebe direitos como fundo de garantia, seguro-desemprego, entre outros. Mas para quem tem mais riscos, como profissionais autônomos ou quem trabalha informalmente, aí precisa pensar em uma reserva maior. Alguns fatores que influenciam o valor da reserva. O nível de empregabilidade é o fator principal. Além de considerar o modelo de trabalho CLT ou PJ, por exemplo, é preciso analisar o mercado. Se você trabalha em uma área com muitas vagas disponíveis, está atualizado, tem contatos e já tem histórico de trocas rápidas de emprego, talvez não seja necessário manter um ano de reserva. Para quem trabalha com carteira assinada, o tempo de empregado também conta. Quanto menor o seu tempo de empresa, mais você precisa se preocupar em ter um custo de vida menor, sem aumentá-lo a cada promoção. Aqui entra o seu perfil. Ainda que o seu mercado esteja aquecido, você pode ter um perfil mais conservador e querer garantir uma reserva maior. Não tem problema, a regra fundamental da reserva de emergência é a tranquilidade, na hora de você colocar a cabeça no travesseiro, certo? A rede de apoio é outro ponto que pouco se fala, mas deve ser considerado.
Caso perca o emprego, você tem com quem contar? Mora sozinho? Com seus pais? Com amigos? Se precisar sair de casa, tem para onde voltar? Bom, todos esses pontos devem ser considerados no seu plano de emergência. O número de dependentes, como filhos, pais, avós e até os pets, é outra influência para a criação da reserva. Quanto mais pessoas dependerem de você, maior deve ser a sua reserva de emergência. O seu comportamento com dinheiro também conta. Você consegue reduzir custos rapidamente e fazer a sua reserva durar mais? A forma como lida com seus recursos influencia o valor da sua reserva. Quanto maior a sua dificuldade de cortar custos e fazer mudanças no seu orçamento, maior deve ser o seu valor para emergências. O dinheiro da reserva de emergência precisa ficar acessível, mas isso não significa que é para você deixá-lo embaixo do seu colchão ou perdido numa gaveta. Em um ano como o de 2022, em que o mercado ainda projeta inflação e taxas de juros altos, onde investir para montar a sua reserva? O dinheiro para emergências precisa ficar em um lugar seguro, acessível e que renda um pouco para reduzir os efeitos da inflação. Segundo os especialistas, para não perder o seu valor, o dinheiro da reserva precisa ser corrigido pelo menos pelo CDI, taxa próxima ao Selic, o índice de juros oficial do país, que hoje está a 13,75%. Ainda mais em um ano em que os juros estão tão altos. Essa combinação se chama de liquidez e rentabilidade, que limita os tipos de investimento onde é possível deixar a sua reserva de emergência. Em resumo, precisa ser um investimento de renda fixa com risco baixo da pessoa perder dinheiro, que renda pelo menos 100% do CDI e que tenha alta liquidez para sacar na hora que você precisar. Bom, e você deve estar pensando, o que é CDI? Ele é um título emitido por instituições financeiras para a realização de operações de empréstimos entre os bancos, em uma modalidade de curtíssimo prazo. Você pode manter sua reserva de emergência em CDBs de liquidez diária, contas remuneradas, as famosas contas digitais, Tesouro Selic e fundos do tipo DI. Cada opção, porém, tem pontos de atenção e que pouca gente fala. CDBs de liquidez diária. Quanto mais alta a taxa, menores as chances de você conseguir encontrar esse tipo de investimento que pague pelo menos 100% do CDI. Por isso, atenção, caso encontre esse ativo, verifique se de fato você consegue resgatar o dinheiro a qualquer momento. Além disso, se é possível fazer transações de compra e venda de CDBs em dias úteis. Tem o Tesouro Selic, você já deve ter muito ouvido falar desse título, e é uma ótima opção para a sua reserva, que de fato é. Ele acompanha a taxa Selic e é um dos ativos mais seguros do país. Apesar disso, você só consegue o dinheiro no mesmo dia se pedir o resgate até às 13 horas em dias úteis. Apesar disso, você só consegue o dinheiro no mesmo dia se pedir o resgate até às 13 horas em dias úteis. Se passar desse horário ou se pedir o resgate no fim de semana, o valor só cai no dia útil seguinte. Temos os fundos DI. Por acompanhar o CDI, muitos planejadores acabam recomendando esse tipo de investimento para a reserva. Contudo, os fundos DI não têm em geral a garantia do FGV, que é um fundo garantidor de crédito, que é o valor de até R$250 mil. E se entrar em liquidação, o cotista pode perder dinheiro. Para ser considerado seguro, o fundo DI tem que ter uma instituição sólida gerindo o fundo, como grandes bancos. Além disso, CDBs, Tesouro Selic e fundos DI sofrem a marcação em mercado, que é uma atualização diária dos preços dos títulos. Ou seja, no dia em que você precisar resgatar o dinheiro, o preço desses ativos pode ter caído e a rentabilidade que você vai sacar pode ser menor do que você esperava. Contas remuneradas, os famosos bancos digitais. Aqui o cuidado é entender se essa conta remunerada é protegida pelo FGC. O saldo de contas correntes bancárias é protegido pelo fundo, mas nem todas as contas digitais são consideradas contas correntes. Além disso, é preciso checar se essa conta corrente pelo menos rende 100% do CDI, para valer a pena a sua reserva. Estratégias para a reserva de emergência não acontecem apenas em dias úteis, e grande parte das opções para a reserva não permite resgate aos finais de semana. Elas então não são boas escolhas? Nada disso. Elas são as melhores para o seu dinheiro de emergência, mas é preciso seguir uma estratégia para garantir acesso a esses recursos, inclusive nos finais de semana. Para quem usa contas remuneradas para montar a reserva, a dica é separar esse dinheiro daquele que você usa no dia a dia.
Caso contrário, você corre o risco de gastar o dinheiro de emergência. Não existe problema em dividir a reserva em 2 ou 3 tipos de ativos diferentes, desde que eles estejam dentro das regras de segurança, que é a alta liquidez, rentabilidade e próximo ao CDI. Quem usa CDBs ou mesmo o Tesouro Selic também precisa ficar atento para não misturar o dinheiro da emergência com os recursos para alguma outra meta. Outra estratégia é ter cartão de crédito com um limite mais alto para ser usado apenas nesse tipo de situação. Assim você tem tempo de resgatar o dinheiro da sua reserva para pagar a sua fatura. Se o seu carro resolveu quebrar no domingo à noite, por exemplo, o cartão pode te salvar. Mas essa estratégia é válida para quem tem controle das suas contas, hein? Em outras palavras, um cartão de crédito com limite alto nas mãos de pessoas que não sabem usar é um grande risco. E a poupança, ela serve para alguma reserva? Bom, muito criticada por boa parte dos planejadores financeiros, a poupança não é o melhor lugar para deixar o seu dinheiro, mesmo a reserva de emergência. Quanto maior a taxa de juros, menos a poupança vai valer a pena para a reserva. Apesar disso, a poupança pode ser sim o seu papel educador, principalmente para quem tem renda muito baixa e dispõe de valores pequenos para formar aquela reserva. É melhor ter poupança do que não ter nada, e vale a pena você guardar essa pequena quantia todo mês. A poupança ajuda você a criar o hábito com esse dinheiro, ainda que pouco, ele vai fazer a diferença para você lá na frente. E claro que em termos de rentabilidade, como a poupança só rende uma vez por mês, dependendo de quando você resgatar, você pode perder esse rendimento. E como diversificar minha reserva de emergência entre poupança, CDB e Tesouro Selic? Bom, especialistas recomendam 20% na poupança, 20% no Tesouro Selic e 60% em um bom CDB de liquidez diária. A diversificação é a mãe dos investimentos. A boa diversificação te deixa mais tranquilo, seguro e com retorno eficiente. E se você está pensando onde investir em 2022 para ter melhores resultados, para que a sua reserva de emergência diante de um ano tão estável, é melhor você pensar em uma grande estratégia. O objetivo da reserva não é garantir alta rentabilidade. Não faz sentido você buscar rentabilidades altas. O 100% da CDI já é aceitável para a sua reserva, até porque os produtos que são seguros e com liquidez diárias têm rentabilidade próxima ao CDI e à Selic. Rentabilidades maiores implicam em riscos maiores. Não vale a pena colocar a sua reserva em risco por causa de 1% percentual a mais do CDI. Não vale o risco e nem a dor de cabeça de você ficar fazendo essa busca. Quer buscar ativos que rendam mais? Use essa energia e esse tempo para aprender sobre o mundo dos investimentos. Assim, quando a sua reserva estiver pronta, você pode começar a investir em outros ativos e a diversificar. E o que vocês acharam dessas dicas? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, hein? Valeu, galera! Até o próximo vídeo!